Mulheres Poderosas, eu sou Silvia Canquerini, nós seguimos até às 16 e pouquinho, vá lá, né? Se nos deixar, começamos mais tarde, né? Estúdio hoje recheado de personalidades, de gente bonita, de gente gostosa. Nossa convidada de hoje, uma mulher linda em todos os aspectos. Ela é natural do Rio de Janeiro, é uma atriz, diretora de teatro, cinema e televisão, de renome, talentosíssima. Estamos falando de Imara Reis. Boa tarde, Imara. Boa tarde, Silvia. Boa tarde. Nossa, eu estou tão emocionada de você estar aqui no Mulheres Poderosas. Olha. Estou me sentindo tão honrada. Ai, que bom, que bom. Eu também, é muito feliz. Assim, é muito bom para a gente ter a oportunidade de poder conversar com pessoas, amigas, queridas e que conhecem o trabalho da gente, né? Não é toda hora. E que, aliás, sou fã, né? Acompanho a Imara e pronta para ler a biografia de Imara, escrita por Thiago Sogayer Bechara, que vocês já tiveram o prazer de conhecer, e que, como é da casa, está aqui com a gente. Ele vem para cá, ele diz, não, eu não vou entrar no ar. Não, eu não vou entrar no ar. Senta, mas eu não vou. Senta. Então o Thiago está aqui com a gente também. A mulher é poderosa. A mulher é poderosa. E uma surpresa ao meu lado que veio para um café pós-programa e eu já cacei, porque esse é o nosso jeito mesmo, a gente adora casa cheia. Sandra Lanza, boa tarde, Sandra, que delícia. Puxa, uma delícia estar aqui, tô super feliz. Primeiro de estar do lado, poxa, da Silvia, que é uma querida como pessoa, como profissional, que eu admiro muito. Adoro Sandrinha. Não é? E olha, tô muito feliz de estar aqui com pessoas muito legais e gostosinhas, como você falou. Isso é muito bom. Uma delícia. Mas eu já quero abrir esse assunto cumprimentando primeiro os nossos internautas, Adriano Santos, o pessoal que está aí no chat. Aliás, Adriano até já mandou uma pergunta aí, que eu já vou fazer já, viu, Adriano? Mas antes, Imara, você formou-se em letras. E como é que de letras foi para artes cênicas? Se bem que tem tudo a ver, eu acredito que um grande apoio à sua profissão. Mas, quando foi fazer letras, já pensava em teatro, televisão, em ser atriz? Olha, profissionalmente, na verdade, eu nunca pensei em ser atriz profissional. Porque para mim era uma coisa muito remota, não tinha ninguém na família ligada ao meio artístico, quer dizer, até eu tinha um primo que foi o primeiro pedrinho do Sítio Pica-Pau no Rio de Janeiro, isso na década de 50, tudo. Eu vi o Mambembe da Fernanda, eu era pequena, fiquei enlouquecida com aquela vida, eu falei, nossa, é isso que eu gostaria de fazer, mas a minha família, claro, classe média, Zona Sul do Rio de Janeiro, cortou minha asa básica, assim. Então, eu falei, bom, fazer faculdade, que era o caminho natural, né, das moças da minha geração. Ou fazer escola normal, ou fazer uma faculdade, tudo. Eu, na verdade, essa história é muito louca, eu pretendia fazer jornalismo ou história. E aí, aconteceu uma coisa assim que mudou a minha vida, olha, é muito engraçado isso. O vestibular da Fluminense era o único que era antes do carnaval. E eu era tremendamente, digamos, aficionada ao carnaval. E aí eu fiz o vestibular para a Fluminense, mas eu não passei para as minhas duas primeiras opções, que seriam história ou jornalismo, mas passei para a terceira, que era letras. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar letras, curto meu carnaval na boa e depois... Aí eu vou resolver o que fazer. Eu vou resolver o que fazer. Aí eu entrei e passei para o curso de francês, que era uma pegadinha. Porque era o vestibular mais fácil que tinha também. Eu não dei nada meritório na minha entrada na faculdade. Só que tinha um corpo de professores, principalmente em literatura francesa, que era um susto, tanto que as 2 primeiras semanas tinham 40 alunos e aí passavam para 8, que foram os 8 que ficaram até o final do curso. Porque era um susto, eles começavam assim, aquela coisa do curso de francês. Eu tinha feito aliança, tudo. Que era aquela coisa de, assim, Victor Hugo, Ruy Blas e o século XIX. Você tinha que estudar a filosofia, a política, a sociologia, a história, o contexto. E a fundo o que o século XIX pensava. Tudo.
Só que, ao mesmo tempo, era um repertório de informações fascinante. Eu sou muito curiosa. Então, eu lembro que eu era a mais fraca e eu ficava procurando todas as palavras no dicionário. Entendeu? Alguns trabalhos eu colava de uma amiga minha, porque é exatamente isso. Na segunda semana da faculdade, isso é uma coisa muito trágica na minha vida, foi o falecimento da minha mãe. E eu estava muito desarvorada. E aí eu cheguei na cantina da escola, falei com um amigo meu, que era o presidente do diretório da Faculdade de Letras, e eu falei, do Instituto de Letras, eu falei, Contini, vamos montar um grupo de teatro? Porque eu precisava ocupar o meu tempo, né, para sanar aquela dor. Aí, vamos. Ele falou, então no sábado, isso era uma quarta-feira, no sábado a gente se reúne. Eu falei, não. Pegamos um papel, escrevemos com pincel atômico e colocamos no quadro de aviso da faculdade. Vamos fazer a primeira reunião no sábado. E aí começaram a aparecer as pessoas, a gente formou o grupo laboratório, que era o auge do Grotowski naquela época, e o Gondim, ele era discípulo do Amir Haddad, que estava nessa coisa do teatro, do grotowskiano e tudo. Então a gente começou com esse grupo, que era o grupo teatro, grupo laboratório da Universidade Federal Fluminense, do Instituto de Letras. E no final tinham ligado a comunidade, porque o Tonico Pereira, que faz a Grande Família, também fez parte desse grupo. Ele era o único que não tinha formação acadêmica, era um grupo de alunos da universidade. Porque aí pintou gente de pedagogia, gente de direito, economia, história, era um grupo assim muito... O Tonico até fala, eles discutiam sobre tudo. Eclético. Era, porque para decidir uma cena tinha que ter uma visão histórica, social, política, porque cada um vinha de uma unidade. Mas foi um grupo muito rico, que durou 4 anos, e é um grupo que é amicíssimo até hoje, né? Aí então não parou mais. Nunca mais parei. Mas assim, sempre achando que eu ia fazer uma vida acadêmica, tanto que eu vim para São Paulo para fazer pós em teatro na USP, porque eu achava que eu ia fazer uma carreira acadêmica, não uma carreira como atriz. Eu não acreditava nisso. Você tem diversas peças em atuação, direção, quase 40 filmes, se não me engano, é isso, Tiago? Juntando curtas e longas, E fora os trabalhos de televisão, o que te apaixona aí? É teatro, da onde vem a origem da sua carreira? É o cinema? É a TV? Olha, eu acho que são paixões diferentes, né? Eu até brinco, eu costumo dizer que teatro é casamento. Quando é bom é ótimo, quando é ruim é péssimo. Porque aí tudo é chato. A convivência, o cotidiano, você sabe disso, né? Parece que é uma grande encrenca. Quando é bom, é maravilhoso. Maravilhoso. Cinema, para mim, é aquele belo amante maravilhoso, que você encontra, a paixão, que você encontra em alguns momentos, não tem o cotidiano. Mas também quando tem briga, são aquela coisa que vem e vai. É a paixão, então às vezes é um tumulto. E a televisão é o cotidiano, é o lado mais profissional, mais exato, mais permanente, é aquilo que garante o teu trabalho, que te dá uma certa estabilidade, mas ao mesmo tempo a demanda física é muito grande, é uma quantidade de trabalho absurda, né? Eu vejo assim, TV. Novela, é muito bacana, é ótimo de fazer, o público conhece mais o trabalho da gente pela televisão, mas é bastante puxado. Então, é um Concorde, que eu digo, né? Aquela que é antiga, um Concorde, assim, um drone que não para. Aquela coisa. Produção. Eu gosto muito das 3 coisas. A minha grande paixão é o cinema. Até a atuação mesmo. Eu estudo muito, quer dizer, estudo tudo, mas assim. E em teatro eu descobri uma coisa que eu tinha muito medo, embora eu tenha trabalhado como assistente há muito tempo, eu tinha muito medo do conceito, eu descobri a direção, que é uma coisa que me flui, entende? Além da formação, que eu trabalho com formação de ator também, mas a direção foi um lugar em que eu me senti com bastante conforto. Não que eu me ache uma diretora brilhante, mas eu acho que eu sou uma diretora que tem um nível de competência bastante, de exatidão bastante Agora bacana. você estava falando do cinema como uma linguagem na qual você se sente mais à vontade. Né? Exatamente. É uma linguagem para você mais orgânica. Você acha que isso tem a ver com a sua personalidade, que é por si só mais fragmentária, também assim como a linguagem do cinema, lida com a coisa da montagem, quer dizer, agora com o digital não é tanto o conceito de montagem, mas
A coisa do fragmentado mesmo. Não, Porque Mari, assim, você pergunta uma coisa pra ela agora, ela muda de assunto, processa, daqui a 3 horas ela responde. Você já não lembra mais a pergunta. E é o método Na de... volta, eu volto. Mas ela volta. Quer dizer, não é falta de lógica, é uma outra lógica, que é muito interessante. É que eu me dei muito bem com o cinema nessa coisa de não ser necessariamente cronológico o processo de trabalho. Eu me relaciono bem com isso, dessa questão fragmentada. Você começar um filme pela última cena que vai ser editada, tem atores que enlouquecem, para mim isso tudo bem. Mas o que me interessa no cinema, até pelo contrário, assim, eu acho que a minha personalidade é muito teatral, que eu sou muito expansiva, tudo. Mas eu acho que eu tenho um tipo de físico, né, de rosto, que para o cinema ele funcionava mais. Porque, não agora que eu estou mais velha, mas quando eu era mais nova, meu rosto é muito suave. Então, no teatro, eu tinha que ter uma demanda energética muito grande para imprimir. Eu não tinha um rosto assim marcante que nem a Denise Stoklos tem, que nem a Denise Del Vecchio, né? A Fraga, eu estou na fase dos Denise, né? Elas têm a Rosi Campos, elas são pessoas de rostos marcantes, uma face. E eu tinha um rosto muito suave, então o cinema, a câmera fazia um trabalho e me permitia ter um trabalho mais sutil, mais interiorizado, que me agradava muito, né? Essa coisa da alma. Olha só, nós temos várias fotos, vou pedir para a produção preparar. Sandrinha tem perguntas, Tem uma manda pergunta. bala enquanto a produção Pois prepara, é. a hora que estiver Eu vou pronta. tomar a liberdade de fazer uma pergunta para a Imara, até como experiência própria. Você sente que o teatro, por necessitar desse estudo um pouco mais aprofundado, de ter esse contato com o público, você sente como ele sendo um berço realmente de estudo da atuação? Você tem essa sensação? Eu acho que tem que, né? Para que um teatro aconteça de fato, eu acho que as coisas têm que ser muito profundas, né? Muito estudadas em todos os sentidos, né? Com relação àquilo que está sendo dito, né? Para ter propriedade, conhecimento de causa, a própria marcação, o próprio desenho cênico tem que também aprofundar essas camadas que um bom texto propõe. E o teatro tem aquilo, né? A relação é ali, entende? Não tem segunda chance, né? Teatro é um tiro. E não tem enquadramento. É um tiro. Tem, porque Tem que ser certeiro. o público faz isso. Mas você tem, enquanto E a diretor... luz também, às vezes, desempenha esse papel. A luz também, mas eu acho que enquanto diretor você tem que ter esse olhar de como fazer esse raccord que é do cinema de uma forma que, digamos assim, traga aquilo que é importante, que está oculto na história para o primeiro plano, né? É uma coisa que é muito clara, porque o teatro, assim como todas as artes, elas acontecem entre as coisas, né? A música acontece entre as notas e o texto acontece entre as palavras, né? Aquilo que está atrás o do texto acontece entre as palavras, eu achei lindo. É aquilo que está atrás do texto que é importante, e a gente tem que ter essa profundidade, esse estudo para poder chegar lá. Olha só, eu estou lendo a contracapa do Van Filosofia, a biografia da Imara, e interessante porque em algum momento é citado aqui a preocupação não só em contar uma história, mas em ter-se um livro utilitário. Né? Queria que você falasse um pouco disso pra gente. Bom, quando ele me convidou... Não, e o Thiago fica com cosquinha, porque ele sabe tudo, ele quer falar. Ele quer falar. Não, quando o Thiago me convidou, porque ele me convidou a partir... que eu dei um depoimento numa outra biografia que ele estava fazendo. E aí a gente foi ficando amigo, não sei o que, ele chegou e falou assim, Mara, vamos fazer um livro para a coleção Aplausos? Eu falei, não vou contar minha vida agora. O que interessa? Ela falou, o que interessa a minha vida? Não, eu acho que interessa um pouco. Aí eu falei, bom, eu acho que pode interessar a partir do percurso que eu tive para chegar a determinados lugares, exatamente, de estudo e conhecimento, que possa ser útil às pessoas, esse legado que às vezes a gente estuda e vai se perdendo. Se perde. Falei, então pode ser uma forma da gente concentrar todas essas questões que foram sendo levantadas, não só de descobertas sobre os textos estudados, o material que foi gerado a partir artístico, né? Mas também as dificuldades, né?
que é isso? Quando você inicia um trabalho, você tem uma série de questões. Por exemplo, agora eu vou começar a ensaiar o Ricardo III, direção do Lazarato. Eu estava vendo o texto ontem, a gente sempre parece que é do ponto zero, né? Falei, será que eu vou dar conta? A gente sempre acha que não vai conseguir, né? Sempre parece um Himalaia, né? Você vai lavar o eu de novo, tá entendendo? E será que esse meu repertório anterior serve para isso? Então, o artista ele sempre tem que rever as suas ferramentas. Então eu fiz um E essa autocrítica apurada, porque não é muita gente que a gente conversa que diz isso que você está contando agora, né? De chegar e dizer que você se questiona quando vai para um trabalho. Né? Existe as pessoas não colocam isso. Né? As pessoas não colocam isso para fora, não exteriorizam isso. Não, posso dizer, Imara é a pessoa mais desencanada desse tipo de vaidade vazia. Ela é uma pessoa extremamente honesta, verdadeira, com o tempo inteiro. E isso você acha que faz com que você cada vez mais se aperfeiçoe, essa autocrítica rígida até, esse questionamento? Com ele. Eu falo, obsessivo sofre, né? Obsessivo sofre. Não, porque assim, claro, já que você vai levar um pouco de você para o público, é como um chefe de cozinha, você quer levar o teu melhor, né? O melhor prato, para que as pessoas saboreiem. E esse melhor prato, ele demanda um cuidado, uma atenção. Então, para fazer essa mise au point, de juntar todos os elementos, é bom que a gente reveja o material que a gente tem e sempre é um desafio, né? Por exemplo, hoje está fazendo esse programa, a câmera está ali, está diferente do outro programa que eu fiz, que a câmera é do outro lado, outro tipo de... São sempre dados novos com os quais você tem que com certeza se relacionar e aí você aprende também, né? Daí eu vou achar que eu fiz tudo errado. Que eu não aproveitei tinha para falar. Tinha 1000 opções, 1000 outras possibilidades de fazer. Mas ela é um pouco assim, ela é perfeccionista e obsessiva no sentido de querer sempre buscar todas as possibilidades, querer explorar os caminhos de compreensão de um texto, de um subtexto, de uma intenção de determinada fala. Então, de enlouquecer o diretor, né? Você sabe que eu tenho um amigo meu, por outro lado, é ator, muito enriquecedor. E ele me falou uma frase há uns 10 anos, assim, eu nunca mais esqueci. Ele fala assim, nós atores podemos um pouco mais. E eu acho que é isso. O ator, por observar muito mais esse mundo, e por ter que levar isso, exatamente o que ela está comentando, ter que levar isso para o palco, ele conhece mais, ele se propõe mais. Ele precisa disso, ele precisa, é a matéria-prima dele. É a matéria-prima. Exatamente. Olha só, pergunta aqui dos internautas, Adriano Santos, abraço, Vanderlei também conosco, Eduardo Menck entrando e saindo da sala. Cadê a perguntinha do Adriano aqui? Como você avalia a produção teatral atual? Teatral e também no cinema, ele se estende. Olha, do cinema, ele deve estar falando do cinema brasileiro, né? Eu acho que a gente está vivendo, vou começar pelo cinema, um momento muito interessante, porque antigamente existia uma preocupação de dizer assim, você acha que esse é o perfil do cinema brasileiro? Quando, na verdade, as artes, elas são tão possíveis, né? Que eu acho que não existe o perfil, existem perfis. Isso é restritivo, né? Exato, é muito restritivo. E eu acho que a gente está vivendo um momento em que os autores, os roteiristas, os diretores são polifacetados, tem milhões de maneiras de se fazer filme e filmes de qualidade, e é isso que a gente está vendo como resultado, né? Tem o cinema da Lúcia Murat, tem o cinema do menino lá do... Bom, inúmeros, né? Tem as grandes comédias e tudo está sendo levado ao público, entendeu? E o público está podendo fazer a seleção daquilo que ele gosta. Não existe assim, o perfil. Então eu acho um momento muito rico. E, coincidentemente, isso também está acontecendo no teatro. Embora exista uma tendência de dizerem assim, não, agora o teatro é o momento do não sei o quê, usar a expressão um pouco skinhead, assim, bullshit. Bullshit. Porque eu acho que tem espaço para... Se existem milhões de criadores, se existem pessoas que têm olhares diferenciados sobre o mundo, é importante que a arte seja a reprodução desses múltiplos olhares. E a gente está vivendo isso. Né? Você pega, por exemplo, esses guias que estão rolando, você vê milhões de opções. Então, o público ele tem a possibilidade de ver diferentes tipos de teatro. Desde
dos grandes musicais até as coisas assim mais underground, mais experimentais. Por exemplo, eu tive 2 grandes emoções fantásticas nesses últimos 45 dias. Um foi um espetáculo do Kiko Marques chamado Cais, que é uma joia, que era feito para 30 pessoas, que é uma coisa absolutamente primorosa, é um espetáculo que dura 3 horas, eu peguei esses 2 exatamente por conta disso, e que é você não sente essas 3 horas, porque a cada cena que passa é um encantamento. É de uma poesia. É de uma poesia, é um texto primoroso, atores deslumbrantes. Você viu com o Larran? Vi com o Larran, com o Marcelo Larran, que aliás eu sou presidente do fã-clube dele e do Henrique Schaffer. Tô filiado. E sábado passado agora eu fui ver o Billy Elliot, que tudo bem, é uma montagem importada, tudo que também é bacana a gente ter essa oportunidade, não precisar viajar para ver, que é uma montagem deslumbrante, é no Credit Card Hall, enorme, não sei quantas mil pessoas presentes, e é um espetáculo que também você sai falando, gente, agora eu preciso contar isso. Assim, situada, cheguei lá, não sei o que, de repente eu comecei a achar muitas competências reunidas, né? Falei, gente, que música boa, que arranjos, que direção boa, né? Que texto bom. Vai, vou eu, chego no Google, né? Fui ver, claro, a música é do Elton John, olha, pobrinha, a desinformada. E a direção do Stephen Daldry, que foi o cara que fez o Billy Elliot no cinema, que dirigiu as horas. Quer dizer, ninguém ali não é do ramo. Tem um por acaso. Nada é por acaso. Por isso que é tão bom, né? Você fala, Por que será, né? Ficou tão legal. E a minha pergunta otária, mas como que conseguiram juntar tanta coisa boa? O que será isso? E os meninos, os garotos, tem um corpo de baile de meninas, que tem uma menina que é desse tamanho, ela deve ter 5 anos. O que ela está presente em cena é uma coisa emocionante, entendeu? Eu chorei 3 horas, assim, não por desespero, mas porque é muita comoção de você ver. É uma coisa que toca a alma. A alma. E que também E é essa ensina. função, né? É essa função da arte em si. É você sair tocado e sair diferente da forma como você entrou. Exatamente. É isso. E no Cais, E que era uma transformado de montagem alguma maneira. muito menor, quer dizer, em termos de quantidade, né? Eu estou pegando assim paradoxo, né? Que nem o Dançando em Lunaça também, que é um espetáculo que está no Viga, que é assim, é um espetáculo para pouco público, mas nem por isso não tem essa dimensão bacana. Então, o público que quiser ir, que gostar de um tipo de linguagem, que gostar da coisa mais assim, conceitual, cabeça, não sei o quê, tem espaço para isso. Se quiser se divertir, ver uma comédia ligeira, tem espaço para isso. O La Mama, estreou outro dia, é uma comédia que tem essa função. Mas tudo exercido com bastante competência. Tem muita competência em circulação e eu fico muito feliz com isso. Olha, Imara, entre os mais de 40 filmes aí, as montagens todas, os trabalhos todos, qual é aquele, assim, que é o fininho do coração? Você diz, posso morrer em paz porque esse eu já fiz. Olha, no cinema, para mim, assim, digamos assim, o meu corte epistemológico, assim, que iniciou uma parceria muito importante para mim, foi o Flor do Desejo, que foi o primeiro filme que eu protagonizei, a direção do Guilherme de Almeida Prado, que começou uma parceria entre nós muito produtiva. A gente parece que um excelente casamento, né? Foi muito importante essa personagem, embora tenha inúmeros outros filmes, curtas também, que eu fiz com diretores que foram grandes encontros. E ano passado mesmo eu fiz um curta que eu adoro, que é o Ponta de Lança, que está para ser lançado. E em teatro, eu acho que a peça mais importante que eu fiz, assim, e que quem viu não esquece até hoje, foi uma peça chamada Divinas Palavras, direção do Yakov Hillel, que inclusive esse diretor, ele era muito amigo do Vander, dessa peça que teve a leitura ontem, o Lábios que Beijei, e ele é homenageado na peça em 2 instâncias. A personagem principal se chama Yakov Rashminanov, em homenagem a ele, e a dona da pensão em que ele mora chama Senhora Hillel, em homenagem ao Yakov Hillel. Então foi Divinas Palavras, que aliás tem uma pegadinha, né, do YouTube, que tem uma cena final, que é uma cena que eu ficava nua 10 minutos. E na década de 80, 70, todo mundo ficava nu em teatro e não era nenhum tumulto. Agora é que fala, nu.
É engraçado, né? E não, e com esse negócio eu tô no Na YouTube. década de 70 podia, Era normal. agora... Era Tem- normal. Você se E choca. na internet tem Mas uma é a cena tua sociedade que com se o choca, é Breda. engraçado. Com Walter Breda no Flor do Desejo, vocês dois na cama nos. É, que é uma mas cena aí cinema, linda, tudo deslumbrante, quer dizer, mas era uma coisa da linguagem Mas da época, essa era de mais teatro natural, né? é que eu nem imaginava que estavam gravando, entendeu? De repente eu me dou de cara comigo, pelada no YouTube. Ainda bem que eu sobrevivi aos meus critérios. Não, porque eu podia detestar, falando, meu Deus, do céu, o que eu estou fazendo? Já Pagando tá lá mil. no direito. Não, mas tô jeitosinha. Tá tudo bonitinho. Linda, tudo bonitinho. Lábios que Beijei, uma montagem, direção sua. Conta um pouco, fala um pouco desse projeto, desse trabalho aí pra gente. Bom, o Wander me falou dessa peça. Quando eu a conheci, eu enlouqueci. Eu falei, gente, esse texto é um primor. Primeiro porque o Wander, ele conhece, o Wander foi ator, ele é jornalista, é poeta, ele é assim, muito competente em todas as áreas em que ele atua. Agora, ela tem uma carpintaria de quem é do métier. Agora, ele não se atém só à questão da carpintaria. Ontem a gente estava até conversando isso. Parece uma peça escrita por um inglês, por um americano. Ou seja, ele tem a estrutura da peça extremamente, que os franceses chamam la pièce bien faite, né? Aquela peça bem construída. Sabe, perfeita em termos de engenharia e arquitetura. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um sabor. São 4 personagens extremamente bem construídos. Que é um presente, são dois personagens masculinos e 2 femininos. Para qualquer ator. Porque eles são engraçados, eles são polifacetados, eles ao mesmo tempo que eles são capazes de grandes e nobres atitudes, eles são completamente bagaceiros, que nem nós, seres humanos. Humanos. Né? São absolutamente humanizados. E é um texto que tem uma comunicação com a plateia. Ele é extremamente sofisticado, ele é muito profundo, mas ao mesmo tempo ele é muito divertido e ele... Né? E atinge as instâncias mais distintas de público. O Isso primo que é dele, impressionante. que para teatro não é lá assim, muito preocupado com esse assunto, se divertiu, entendeu, porque ontem, antes da leitura, eu tive um ataque de pânico. Eu falei, ninguém vai entender nada, eu surtei, sabe aquelas coisas de insegurança que a gente tem? Eu falei, eu não devia estar aqui, eu vou embora. Olha, no próprio texto do espetáculo se fala em camadas. É um texto que tem muitas camadas. Quem tem um conhecimento muito grande de teatro vai olhar por um viés e compreender determinadas esferas do que está sendo dito. Quem não entende nada de teatro vai se encantar e rir muito do mesmo jeito. E não é rasteiro, isso é o que é o mais lindo. Né? É um humor muito sofisticado. E tem uma coisa também, ele tem todo um olhar filosófico e poético, que é esse olhar que o Wander tem sobre a vida, né? E essa montagem para quando? Olha, a gente está naquela fase que parece assim, né? O Muro das Lamentações, nós todos, produção teatral, a gente está na fase da captação. Né? Eu comparo aquele muro que lá, a gente fica batendo cabeça, tudo, porque ano passado, é a minha primeira produção, então eu estou um pouco assim, né? Ano passado eu me inscrevi no PROAC ICMS e agora a gente iniciou esse ano, né? Que foi liberada a possibilidade da gente fazer a captação. Então, a partir desse ano, a gente começou exatamente a captação. É um projeto de custo razoável, R$250 mil, para uma produção de teatro, é uma bobagem. Ainda existe essa grande dificuldade, porque a impressão que eu tenho é de que hoje o nosso país abraça muito melhor isso. Né? Essa ajuda, esse investimento, a gente tem leis aí que colaboram com isso. Ainda é assim, essa dificuldade na captação? Existe uma dificuldade? Porque assim, existe a proposta de captação. A sensação que eu tenho é que assim, são pessoas que estão querendo namorar, mas elas não sabem onde vão encontrar esses namorados. E esses outros namorados também estão querendo namorar. Mas essa ponte de como se chegar... Porque, na verdade, não é exatamente um patrocínio, né? Porque é isenção fiscal. Isenção fiscal. Entendeu? Então, Na verdade, a empresa não está tirando dinheiro dela.
Nada que ela já não fosse destinar ao governo. O governo autoriza ela a colocar essa grana no teu Ela está projeto. repassando alguma coisa... Exatamente. Está repassando uma verba para algo mais interessante. E para a empresa é extremamente importante também isso. Porque ela sabe para onde. Porque quando você tem o seu imposto, você não sabe exatamente para onde que ele vai ser encaminhado. Então o Estado lhe dá essa oportunidade de você eleger aonde você vai, né? Em que espaço você vai destinar, né, esse teu capital que seria recolhido de qualquer forma, porque o ICMS é recolhido compulsoriamente, em debate, né? Então, seria uma atividade, por exemplo, muito mais tranquila, porque o ICMS é um imposto que ele sai naturalmente das empresas, não dá nem para negociar, não dá para discutir porque é aquele percentual fácil, fixo, né? Então, teria que ser, assim, muito mais tranquila essa relação, mas ainda ela não está, porque até tem empresas que nem sabem Precisa disso. do casamenteiro aí nessa história. Exatamente. Fulano quer beijar ciclano, mas precisa do intermediador Pra azeitar a nessa relação. história. Eu acho que... Qual é a saída disso? A mídia. A mídia. É ir para a mídia, falar, divulgar. Né? Eu acho que cada um com o seu trabalho, já que infelizmente a gente não tem uma política do governo de divulgação. Como você falou, muitas empresas ainda desconhecem essa possibilidade. Exatamente. E com isso, muitos excelentes projetos acabam sendo aprovados nessas leis de incentivo, seja PROAC, seja Lei Rouanet, e muitas vezes não sobem no palco, no caso de teatro, ou não vão para as telas, no caso do cinema, não viram livro, quer dizer, ficam no meio do caminho, né? Isso é... Ou então, assim, essas pessoas montam com garra, com a cara, com a coragem. Antigamente, havia uma linha de crédito, na época, nos anos 60, 70, de empréstimos que os bancos davam especiais para montagem. A dona Fernanda ia lá... Todo mundo que produzia naquela época pegava dinheiro em banco e produzia. A Cleide produziu o Capital Federal com 30 atores em cena, com dinheiro pegado em banco. Né? Agora, por incrível com que a pareça. política de juros que está, a gente nunca mais se recupera, né? Não tem como. Não dá para arriscar, não. Eu acho que poderia ter tipo um BNDES das artes, entendeu? Assim, porque, embora a BNDES colabore, a Petrobras e tudo, mas não é específica para isso. Eu acho que podia ter um canal específico. Que olhasse com mais cuidado para as necessidades particulares do segmento. Eu estava lendo a biografia do João Caetano. Na época do século XIX tinha as loterias. Que os teatros, mas eram os espaços teatrais, eles eram autorizados a fazer as loterias para ter uma captação de recursos. Olha, achei uma boa proposta. De repente. Vai que, né? Engraçamos as a loteria cultural, né? Que tem, mas também não é meio bom. Bom, a gente está com as fotos no ponto, produção. Pode, assim que estiverem prontinhas, só me dar um retorno que eu estou assim. Aí. Vamos comentar um pouco. A gente está com o áudio aberto, Imara. Sim, esse aí Novela. É do Flor do Desejo, desse filme que eu falei, do Guilherme de Almeida Prado, que eu fazia essa personagem que chamava Sabrina, que era uma personagem maravilhosa, assim. E foi quando eu conheci a Imara. Eu fui fazer uma entrevista com o Guilherme na casa dele para o livro da Cida Moreira, e ele pôs esse filme, porque a Cida participa. Essa aí é com a Cleide no Ninho da Serpente, eu fazia a filha dela. E depois eu fiz o Ossos do Barão no SBT e eu fazia a personagem, olha que privilégio, né? De fazer a personagem que a Cleide fez, que era a Guilhermina. Aliás, maravilhosa. Essa foto, esse aí é Dois Irmãos, do Milton Ratum, que eu fazia uma personagem chamada Zana, que eu brinco, que eu digo que ela não é uma personagem, ela é um egum. Porque na segunda semana de leitura ela apareceu... Inclusive ali na foto ela já está descendo, né? Você já está de olhinho fechado. Ela já vem baixando. Não, ela é uma muito forte. Esse foi meu primeiro monólogo. Eu falo primeiro, mas não sei se eu farei outro não, porque é muito solitário. O Ano do Pensamento Mágico. O monólogo, ele consome mais do... Acho que, não sei, eu tenho essa impressão, como leiga. Um desgaste?
desgaste porque você não tem uma interação de energia? Não, essa questão da interação, da solidão, né? Eu acho muito louco. E aí, Esse aí eu não tenho a menor ideia. Eu acho, eu não sei. Isso aí tava no acervo da Cinemateca, então deve ser... Então já sei, é do filme do Filho da Segal, do Sérgio. É o do... Aquele filme que ele ganhou Berlim, como chama? Que a Ana Beatriz Nogueira fazia... A História de Vera. Esse é o lançamento do livro. Deixa eu explicar pro pessoal. Uma moça escreveu para mim dizendo assim, mas van filosofia, como é van? Ela não sabe escrever a palavra? Como é que pode? Não, essa van... Eu ia comentar isso agora. Não, essa van não é a van lá do Hamlet. Essa van é o meio de transporte. Porque, assim, a vida da gente é tão agitada, tão tumultuada, que, em geral, a gente tem tempo de ler os livros e de fazer grandes trocas de ideia e tudo, não é num centro acadêmico, é na van. Que aí a gente tem tempo, né? Tá indo para uma gravação, ou voltando de uma filmagem, ou indo para um espetáculo para o interior, aí que a gente tem os grandes insights, as grandes ideias, em geral, é nesse van é o meio de transporte. Aí foi no... Qual é o nome da peça mesmo? Terra Santa. Terra Santa, Tem com a produção do pessoal do Terra Santa, produção e direção do Rodrigo Feldman, com a Érica Zanan, que é maravilhosa. Maravilhosa. Que foi minha aluna também no Wolf. Uma querida. Preparar pessoas, preparar esses profissionais. Como é que é isso para você? Na verdade, eu me sinto mais uma treinadora, né? Como é o nome daquele moço que treina a seleção brasileira de vôlei? Que agora... Bebeto. Eu me sinto mais uma treinadora do que uma preparadora. Pelo seguinte, em geral as pessoas tendem a seguir um determinado caminho específico. É lógico que a minha base atual de trabalho, como a maioria de todos nós, é o Stanislavski, né, os processos dele. Mas eu uso tudo. Eu leio muito, eu estudo muito, então eu vou dizer, quem é o seu mestre? É o companheiro lá, Stanislavski. Mas eu uso a Stella Adler, o Michael Chekhov, todos os Oidas, coisas assim, até... Tem um livro do final o próprio João Caetano, As 10 Lições Dramáticas, então na verdade são 12, né? Que tem aspectos ali que são fundamentais. Tem coisas que você transfere de outro lugar, assim, princípios pedagógicos, você traz de outros lugares para o teatro, por exemplo. Coisas que você estuda em filosofia, que de repente são possibilidades de você fazer leituras do texto. Então, eu uso muito várias ferramentas. Então, eu não posso dizer que eu sou uma formadora, porque eu não sigo só uma linha pedagógica. Daí vem o termo do ator inespecífico, não é isso? Porque até, eu acho o seguinte, a gente tem que preparar o ator para tudo, né? Porque assim, eu acho muito engraçado aquela pergunta, por que você escolheu fazer, você aceitou fazer esse filme? É porque convidaram, né? Parece até que a gente tem um hall de convite enorme, entendeu? E aí você fica, acho que esse não sei, quem sabe se esse conteúdo me agrada. Não tem isso. É trabalho. E aí você tem que dar conta de tudo, né? Porque você faz publicidade, você faz televisão, você faz teatro, se de repente faz uma comédia de costumes, de repente você faz um espetáculo super cabeça. Então, o ator brasileiro, ele tem que ter repertório para dar conta de uma série de coisas, não é verdade? Então ele não pode ser assim, eu sou especialista em pós-dramática. Sim, e trabalha onde, por favor? Né? Uma montagem por mês. Isso é uma palavra que você deixa para quem está começando? Tipo, qual? Você trabalha em tudo, você é ator, é pau para toda hora. Claro, a não ser que você não queira viver disso. Se você for diletante, aí você pode seguir só uma linha de pensamento, se dedicar a isso. Mas, na verdade, você pode estar fazendo o seu teatro super underground, super não sei o que, não sei o que, não sei o que. E se te chamar para fazer um filme, você vai. Até porque, quanto mais desafios a gente Com tem, certeza. quanto mais possibilidades de experimentação... Não tem preconceito também, né? Exatamente. Porque, assim, para o ator, tudo que é humano, ele diz respeito. Uhum. Né? E a humanidade, ela é múltipla.
E é complicado também quando o ator fica estigmatizado com determinado... sempre faz a mocinha, sempre faz o vilão. Ele é sempre... só de... Não, Ou então eu acho que é isso ele é um mesmo. ator de TV, né? Ele não eu de acho que é isso teatro, mesmo ele que ela de tá teatro, colocando, não a é de TV. pluralidade é o que faz a coisa Com acontecer. certeza. Ou então só um tipo de personagem, né? Tem um colega falecido, Oscar Felipe, que ele fez carreira religiosa. Ele começou como coroinha no teatro, ele foi subindo para espada, ele terminou como cardeal numa peça. Verdade. Se especializou na via religiosa. De pessoa que você encontrava com ele na rua e dizia, olha o padre que é ator. Né? Sua bênção, sua bênção. Seguiu carreira. Ele só não foi papa, o resto ele foi, entendeu? Que não deixa de ser um porre também, né? Eu acho... Olha, a gente tem que encerrar. Ah, Eu não não. queria, não queria. Como assim? Eu queria ficar mais, Tem tanta nós todos, coisa. né? Muito. Queria falar dos Muito. filmes, queria falar do tempo que você morou na França, tanta coisa em... Na Argentina, eu fui tiquitita, imagina. Olha só, muita coisa. Você volta. Claro. Telefone de contato, quer deixar, Thiago? Vamos lá. E Mara, Passa algum você telefone primeiro, de meu amor. contato aí para as empresas? 989611193. 989611193. Ou pelo Facebook, né? Imara Reis. Mas olha, tem uma Imara Reis de Angola, que sempre entra antes de mim no Facebook, mas pelo site, pela página do Thiago, o Bechara, que é mais assim, é mais fácil de me localizar. Ou então no meu e-mail, imarareis@gmail.com. Legal. E eu queria passar meu eu site, também. posso? Para quem tiver interesse, www.thiagobechara.com.br. Thiago com TH. E Bechara com CH. Lá tem acesso ao meu canal do YouTube, todos os livros, textos, vídeos, enfim. E 4 de setembro, na Casa das Rosas, às 19 horas. Lançamento Do livro novo de poesias, Literatura de Quintal. Mas ele vai ter tempo de falar disso, porque semana que vem, dia 13, Thiago, eu terei a honra de ceder o meu lugar para que Thiago venha A honra é minha. apresentar Que o responsa. A honra é programa minha. semana que vem. É toda minha. Tô tão orgulhosa. E eu é que Mati. estou envaidecido com o convite, muito grato por poder assumir uma cadeira de tanta responsabilidade. Espero fazer jus a esta mulher Lindo. poderosa Ele é um lindo. e agradecer mais uma vez a Vamos. oportunidade de estar aqui com você, que é uma amiga Você já é da muito casa, amada. né, Ti? Você Já já me é da sinto muito casa, da a casa gente porque você adora. me mima demais da conta e me faz sentar ao lado de pessoas que eu amo, que eu admiro. E Mara é um caso de outras vidas, é um caso de amor, de uma amizade muito E profunda. aí ele começou a encarnar bem antes de mim, mas isso aí é minhas conversas. Ela diz que eu sou um pouco mais velhinho que ela. Muito mais. Muito mais, não é pouco. Ele é muito mais ajuizado que eu. E eu só posso agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de conhecê-la, porque é uma amizade pela qual eu tenho a maior gratidão do mundo. E esse livro é um xodó. Vou degustar. Degusteu. É bem fluido. Porque Ele é grosso, mas flui muito já bem. sei tudo, só não li ainda, mas já sei. E ele é tudo escrito em sobre primeira ele. pessoa, ele fala de processo de trabalho, mas também fala de casos engraçados, então ele é bem versátil. Ah, e tem os como a Imara. colaboradores, Ah, fala, por os favor. amigos que escreveram textos que contam É. pedaços da minha vida que eu não me sentia muito confortável de falar sobre É um ele, elenco de peso, hein? porque participaram outras pessoas e eu preferi assim delegar para elas. Deixa assim, que alguém sabe? fala. Isso deixa que alguém Exatamente. E tem Inácio Loyola Brandão, Cristóvão Teza, Cláudia Borione, Beatriz Segal. Tem Você tá gente entendendo que não é pra qualquer um, né? Uma coisa assim, não é pra qualquer um. E Mara Reis, amei de paixão. Obrigada. Senti muito honrada. Eu também. Obrigada mesmo. Obrigada. Sucesso Para nós cada todos. vez mais. Sam, obrigada. Adorei, querida. adorei Silvinha tá aqui. Agora a gente E- vai tomar café. Ai, vamos tomar um cafezinho? Eu Fazer adorei sushi. também estar com gente que os olhinhos brilham, gente. Isso é demais. Quando fala da profissão, quando fala da vida. Isso pra mim resume. Somos dois né? aquarianos apaixonados Não é pela verdade? vida e pela verdade da arte. Então eu fico Acho muito que- feliz quando eu encontro pessoas que os olhinhos brilham. E aqui eu encontrei. Falei Parabéns. adorei conhecer vocês Falei também. disso e Mara parece que tem um olhar assim. Expressivo. Que, ela tá fazendo uma leitura da alma. Ela me olha, parece que tá fazendo uma leitura da alma.
Não falamos O diretor da já sua entrou camaleonice. Depois vai ter que ficar pra outra entrevista isso, porque tem casos O engraçadíssimos. diretor já tá mandando assim, lá o diretor já tá assim. Cabeças vão rolar. Amei! Obrigada a todos que estiveram conosco aqui no chat, que participaram do Mulheres ou que só assistiram. Nossa convidada, Imara Reis, logo em cartaz aí com a nova produção. Lábios que beijei. Lábios Se que Deus beijei. quiser, vale muito a pena. Não é? Que a sua semana seja tudo de bom. Semana que vem, Thiago Bechara aqui. Na outra, já estou de volta. Vou sentir saudades. Beijo.